O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas acontecerem, ao acontecer, levantai e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o tempo do Advento prepara a igreja para a segunda maior festa do ano litúrgico, que é a festa do Natal. O Natal é provavelmente a festividade mais doce, mais sentimental de todo o ano litúrgico. E ela é acompanhada desta correria das compras, a confraternização das empresas, da firma, do escritório, enfeites, luzes, preparação para viagem, para receber familiares. Esse é o clima, não é? Desse tempo tão bonito do Natal. Então pode parecer estranho que justamente nesse tempo agora, do Advento, neste clima natalino, a igreja venha no primeiro domingo nos falar sobre o fim dos tempos. Nos apresente um texto terrível como esse. De tribulação, de juízo final. É que talvez você tenha somente uma noção do termo advento. Advento, a palavra é do latim, a vinda. E sim, a primeira vinda. A vinda de Deus na carne. Jesus veio e nós estamos nos preparando para celebrar a sua vinda, a sua primeira vinda. Porque ele já veio. Mas advento, vinda, também se pode pôr no futuro. Advenire. E aí nós nos lembramos do fim dos tempos. Ele há de vir. Ele virá no fim dos tempos. Estas duas vindas, uma que já aconteceu e outra que acontecerá, elas estão intimamente ligadas. E é disso que a liturgia desse domingo trata. As pessoas não estavam preparadas para a primeira vinda. E a pergunta é, estarão preparadas na segunda? Então esse é o clima penitencial, por isso que a igreja veste roxo, do tempo do Advento. Tem um lado penitencial. Tem um lado de pensamento sobre o fim, sobre o Advento. Diz o Evangelho: ficai atentos, ficai prontos. Diz mais: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Essa é a palavra desse domingo. Que os vossos corações não fiquem insensíveis. Por quê? Porque quando Jesus veio a primeira vez na carne, em Belém,
as pessoas estavam insensíveis, a maioria das pessoas. E por isso não viram, não acolheram a sua primeira vinda. Vamos ver a insensibilidade do Natal de 2024 anos atrás? A insensibilidade obrigaram uma mulher grávida a sair de Nazaré para fazer um censo em Belém. Uma mulher grávida de 9 meses. É assim que os políticos jogam. É assim que os poderosos jogam. Eles não querem saber se o povo está lascado, se o povo está com problema. Eles impõem as leis, tratam de cumprir. A insensibilidade. Não havia, quer ver mais insensibilidade? Não havia lugar para eles na hospedaria. E não havendo lugar na hospedaria, casa nenhuma se abriu para aquela família. O coração insensível à dor do outro. Quando alguém ofereceu uma estrebaria para uma mulher grávida de 9 meses, podendo dar à luz a qualquer momento. É insensível ou não é insensível? A insensibilidade de, depois de nascido, queriam matar o menino. A gente esquece dessa cena do Natal. É uma cena natalina. Herodes organizou a morte do menino que acabara de nascer. Então, meus irmãos, o que pode tornar um coração insensível no Natal, pode tornar um coração insensível também no fim dos tempos. Porque entre a primeira vinda de Cristo e a última vinda no juízo, portanto, no dia da minha morte, porque aí vai ser o juízo, eu não preciso esperar Jesus voltar nas nuvens. Entre a primeira e a última vinda, Jesus tem vindo constantemente e encontrado corações insensíveis. Insensíveis. Ontem foi primeira comunhão aqui. Na missa que a gente celebrou, 11 horas da manhã. Sabe aquele povo que nunca veio em igreja? Que não sabe se senta, se levanta? Então, os pais, sim, foi muito bonito esse grupo de catequese, de primeira comunhão. Muitos pais, inclusive, se converteram à fé católica nesses 2 anos, por causa dos filhos. Completamente afastados da igreja, muitos. E voltaram para a igreja por causa da primeira comunhão dos filhos. Passaram a vir à missa. Mas aí vem aquela parentada, manja? Vem aquele povo que não sabe se senta, se levanta, que acha tudo muito esquisito e fica assim olhando. E aí é hora de sentar, e é hora de levantar e conversa daqui, conversa dali, cutuca um e fotografa e olha o celular e aquela agonia. E quando eu disse, agora eu vou então terminar, era o sermão, a hora da homilia, alguém falou, ele já vai acabar, mas foi rápido essa primeira comunhão. E a gente só daqui manjando, entendeu? Só daqui olhando. Quer dizer, completamente, veja, não é nem por maldade, compreende isso? Essa insensibilidade com a missa, com a Eucaristia, com a primeira comunhão, eu não vejo assim maldade. É uma insensibilidade de quem não foi educado, de quem não é preparado, de quem vive outra vida, vive em outro planeta, que não é o planeta Deus. Quem não vive do Evangelho. Mas essa insensibilidade pode custar caro para a vida da pessoa. E aí eu vou, então, dizer como é que Jesus disse no Evangelho, como é que isso pode custar caro. Como é que essa insensibilidade pode nos levar à condenação eterna. E já começando por um prejuízo tremendo e terrível aqui nessa vida. Jesus fala de 2 realidades. Cuidado para que vocês não estejam insensíveis na vinda do Filho do Homem. Através de 2 coisas. Ele fala de gula e embriaguez, e depois ele fala de preocupações da vida. Não estejam insensíveis, não estejam perdidos, não estejam afastados do que é essencial. Portanto, de Deus. Pela gula, pela embriaguez, eu coloco junto gula e embriaguez. É a mesma coisa no final das contas. Uma é sobre comida e a outra é sobre bebida, mas é isso. É um exagero.
é não ter necessidade, mas a pessoa tornar-se dependente. E a outra acontece espiritualmente, preocupação da vida. Vamos para as duas. Gula e embriaguez. Pecados estranhos para Jesus. Com tanto pecado para Jesus falar da insensibilidade, ele pegou logo esses dois, né? Gula e embriaguez. É porque esses dois pecados, a gula e a embriaguez, como que eles são o índice, eles são como que o indicador de todos os outros pecados que dizem respeito ao corpo. Ele não precisa pegar todos os outros, porque todos os outros pecados são desequilíbrios do corpo, nesse sentido de uma imoderação, uma fome, um apetite desequilibrado. Quer ver? A gula dos olhos, a curiosidade. Essa vida no celular, 24 horas, isso é gula dos olhos. A pessoa ela vai ficando insensível ao que é real, de tanto celular na vida dela. Ela fica insensível à realidade. Ela vive em função das imagens que vão fazendo como que um condicionamento mental, tornando a mente, o cérebro, a vida, insensível. Daí se despertam invejas, daí se despertam rixas, daí se despertam todo tipo de coisa. Por exemplo, o consumismo, de querer, eu quero isso, preciso disso, não precisa de nada. Não precisa de coisa nenhuma, mas ela cria, por causa da insensibilidade dos olhos. Ponto, paro por aqui. Como que gula e embriaguez. A embriaguez tira a pessoa da realidade. Sim ou não? Uma pessoa embriagada, ela não faz o que ela faria sóbria. Você conhece um outro lado da pessoa, um lado estranho, uma graça, uma coisa engraçada com uns que não é normal, que torna a pessoa idiota, inconveniente, quando não torna a pessoa violenta, insensível ao que o outro pensa, insensível ao que o outro sente, insensível. A embriaguez faz isso. Saem palavras da boca da pessoa que no juízo normal dela, jamais ela diria. E aí você que arque com as consequências de saber se aquilo não estava guardado lá dentro e foi o álcool que ajudou a soltar, finalmente. Então Jesus está dizendo o seguinte, uma pessoa que não consegue moderar os apetites, que não consegue moderar os instintos, que não consegue moderar as fomes do corpo, é uma pessoa que se torna insensível ao irmão, insensível a si mesmo, porque está estragando a própria vida, a própria saúde, e insensível, portanto, a Deus. Ela esquece de que a vida não é só comer e beber, que a vida não é somente saciar o gozo dos apetites. A gula do sexo, por exemplo, é uma gula. Que a sexualidade, se ela não for segurada pela virtude, se ela não for segura pela graça de Deus, pela força espiritual, eu não sou um bicho, eu não sou, por favor, perdão da palavra, um cachorro, uma cadela no cio. Eu não posso me deixar levar por instintos baixos, imoderados. Eu sou um ser humano que tenho racionalidade, razoabilidade, inteligência, e eu não posso viver em função de impulsos químicos, porque no fundo é isso, né? Impulsos químicos, que depois tornam-me viciado àquela situação. Portanto, em outras palavras, que vocês não gostam da palavra vício, né? Vou usar outra palavra. Escravo de algo do qual você cria uma dependência que está tirando você da sua família, dos seus estudos, da presença de Deus, da oração. E aí você vê esses desequilíbrios. Mas não é só isso. Aqui está no corpo, amém? Está na carne. O desequilíbrio, uma imoderação aqui. E quando vai para cá?
para a mente. Veja o que Jesus diz. As preocupações da vida. Preocupação da vida não é pecado propriamente. É pecado? Não. É até uma questão de justiça. Você preocupar-se com o futuro, querer ajeitar as coisas para que tudo fique bem. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de alguém que se descontrola. Portanto, de novo, um índice que demonstra que essa pessoa, não tendo uma paz interior e viver em função de preocupação, ela sofre, a princípio, por não confiar em Deus. A preocupação da vida, se ela chega a um ponto que ela tira a sua paz, é um pecado, sim, contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: ama a Deus, confia em Deus sobre todas as coisas. Se o primeiro mandamento for estragado, se o primeiro mandamento não for vivido, todos os outros vão por água abaixo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então a pessoa começa a fixar a mente em coisas negativas, pensamentos intrusivos, quase que uma obsessão. Quantas vezes o cara vem aqui e fala: acho que eu estou com um demônio, acho que o demônio está... Não está com demônio coisa nenhuma. Você simplesmente não entrega a sua vida nas mãos de Deus. Primeira pergunta que eu faço: você se confessou? Qual foi a última vez que você se confessou? Muitos anos atrás. Mas é óbvio que você está debaixo de obsessão. É óbvio que você está debaixo de pensamentos intrusivos. Compreende isso que eu quero dizer? De uma falta de paz aqui, na mente. Um hiperfoco no que não diz respeito. Agora tem gente com o hiperfoco em comprar. Um hiperfoco no que vai ser dos filhos. Meu irmão, minha irmã, teus filhos estão na mão de Deus. Teus filhos pertencem a Deus. Se você tirar Deus da jogada, o que sobra? Preocupação desmedida. Você não dorme. Você se cansa. Haja os diazepãs e os outros pãs. Os diazepínicos. Nós nunca vivemos numa sociedade tão embriagada, tão consumida por remédio controlado como a nossa. Porque as pessoas perderam a paz interior. Vivem debaixo de uma preocupação que adoece a pessoa. Então o convite é que você volte ao centro. Quando chegar a hora do parto, do nascimento, da chegada do filho, eu pergunto aqui para as mulheres que pariram: tem o que fazer? Chegou a hora de parir. Tem como falar assim: bom, então só espera mais um pouquinho. Então vamos, semana que vem. Tem como? Alguém aqui que gostaria de porque eu não... Claro que não. Chegou a hora da partida, porque o parto, na Bíblia, ele é comparado com a partida do nosso desenlace aqui dessa terra, da nossa passagem. Na hora do parto, se você preparou tudo, se está tudo em ordem, como Nossa Senhora e São José prepararam tudo bonitinho. Ele era carpinteiro, não? Preparou a partir de uma manjedoura um berço, aqueceu o lugar, trouxe os animais para dar mais uma esquentadinha, era o ar-condicionado da época, o burrinho, e ali preparou tudo. Pronto. Está tudo pronto. Eu não preciso de mais. Eu não preciso de mais nada. Está tudo certo. Tem amor? Tem. Está aquecido? Tá. As coisas todas outras desaparecem. Porque o foco, o centro é quem? É o filho. É o filho que vai nascer. Assim será no dia da nossa morte. Os senhores vão perceber
que toda essa parnafernália que vocês estão juntando aí para o Natal, tudo isso é besteira. É bonito e tal, não estou dizendo que não é para ter, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que nada disso verdadeiramente é Natal. Não é Natal. Então, o que fica? Qual está sendo o seu foco? O que vai contar no dia derradeiro? Vai ser o que você comeu? O que você bebeu? O que você tem para vender ou para comprar? Na hora da morte, eu quero ver você negociando. E se você negociar na hora da morte, que insensibilidade, não? Já contei essa história aqui. Já contei aqui. Eu fui para um hospital, atender uma pessoa que, segundo a família, estava nas últimas. Já contei aqui. E quando eu cheguei para atender o cara, o senhor, chegou junto comigo o advogado, para acertar questões financeiras. Ele pediu que eu esperasse, porque ele precisava conversar com o advogado. O padre espera, o advogado entra. A pedido dele. Olha, nenhuma coisa estranha aqui. Quando a pessoa é insensível. Ela viveu a vida inteira com o foco no dinheiro, com o foco nos bens, com o foco no que é de quem. Sim ou não? Você acha que uma pessoa dessa, na última hora, vai ter sensibilidade? Porque esse é o papo que você que você conta para você, para se enganar. Não, é lá no fim. Não, aí quando eu tiver velho, mas não lá na frente. Não, mas semana que vem. Quem foi que disse que você terá sensibilidade se você não preparou esse dia? Se você não deixou tudo pronto com o que é essencial, com o que é necessário. Termino. E quem não veio na missa, não é que a missa vai acabar, é porque eu vou terminar o sermão. Termino dizendo da seguinte forma, de outro modo. Quem está aí com o coração preparado para comungar nessa missa, está preparado para morrer. Quem aqui está preparado, com o coração sensível para as coisas de Deus, está pronto para o que der e vier. Venha o que vier essa semana, você está pronto. Porque Jesus vem hoje nessa missa. Jesus está vindo agora no teu coração, pelo poder dessa palavra. Você está recebendo Jesus. Você está acolhendo Jesus. Você tem consciência que toda essa correria do final do ano, por mais normalizada que seja, não é o essencial. Não é o essencial. E aí, meu irmão e minha irmã, no dia do juízo, no dia da nossa morte, no nosso fim, uma única coisa ficará. E aí quem diz, por isso que eu estou dizendo que é o fim do sermão, quem diz é o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda leitura da missa. Leio. Paulo diz assim, que ele, Jesus, confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Fecha aspas. É disso que se faz um Natal. O Natal é feito de santidade. O Natal é feito de uma busca de retidão de vida, de equilíbrio, de moderação. Tudo que é imoderado, tudo que é exagerado, tudo que, sabe, que não é substancial, fora. Não quero. Não quero. Nem na minha mesa, nem na minha ceia e nem no meu coração. Então, a gula e a preocupação da vida. As duas coisas que Jesus disse que tiram a sensibilidade. Amém? Não quero nem na minha ceia e nem no meu coração. Tudo que é imoderado, tudo que desequilibra, tudo que me tira do centro, tudo que tira a minha paz, não quero na minha mesa. Eita! Faça as consequências do que eu acabei de dizer. Sim ou não? Tem pessoas que não podem estar na nossa mesa, na nossa ceia de Natal. Herodes é um. Se ele vier, ele mata. Ele mata a sua ceia. Então você faz um telefonema, manda um e-mail, e Deus te abençoe para lá.
toda a minha oração, entendeu? Algum a gente tem que passar na casa, né? Passa rapidinho. Jingle Bell. Joga o presente e cai fora. Vai tirar a tua paz. Vai tirar a tua harmonia. Nossa, que horror. Sim, você consegue perdoar? Você consegue beijar os pés? Você consegue que a toxicidade dessa pessoa, que o veneno dessa pessoa não te contamine? Amém. Fica com ele, abraça. Vai para casa e fica. Traz ele para tua casa. Para passar o fim de ano inteiro. Amém? Boa sorte. Não dá. Tem pessoas que você sabe que não tem condição. Você não tem altura espiritual para isso. Ainda não. E a pessoa vai acabar com o seu Natal, vai acabar com a sua paz, vai tirar você da presença de Deus. Você não pode trazer isso para a sua vida. Você reza, você cuida espiritualmente, está precisando de alguma coisa, se você pode, você manda. Às vezes é gente próxima, é sangue da gente. Sim ou não? E aí, meu irmão e minha irmã, tudo o que vai desequilibrar o teu apetite, a tua interioridade, fora. Mais um ano que Jesus então nos alerta que se a gente não tomar cuidado com essa correria que nos impõe o mercado, a vida no final do ano, a gente termina mais um ano cheio de coisas, mas vazio de Deus. E eu quero estar cheio de Deus, mesmo que vazio de coisas. Assim seja. Amém.